Sexta-feira, 18 de agosto, é hora de opção para a vida. Não mude de canal. Deus tem uma bênção para a sua vida. Ele tem uma mensagem para o seu coração e para a sua família. Quero lembrar a todos que nesse próximo sábado, se você desejar matricular o seu filho, a sua filha, adolescente, a partir dos 7 anos de idade, vá até a Igreja do Calvário, a partir das 14 horas, matricule o seu filho, você que reside em Campina Grande, para que ele faça parte do 2º Batalhão do Departamento dos Soldados de Cristo da nossa igreja. Estamos ali como capelão, inclusive instruindo as crianças, ordem unida, para que ele se torne também um bom cidadão. Vale a pena você investir no futuro do seu filho. Vá, leve o seu filho neste sábado, a partir das 14 horas, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Matricule o seu filho, não perca essa oportunidade. Queremos deixá-los agora com o conjunto coral Sarah Calley. Nos aguarde. Mesmo com imperfeição, com a contaminação do pecado, nós temos que buscar a perfeição. E essa busca da perfeição faz com que o crente seja conhecido e reconhecido na sociedade como uma pessoa irrepreensível. Mas é interessante pensarmos, irmãos, que nós precisamos prosseguir para alcançar aquilo para que cada um de nós fomos designados por Cristo Jesus. E aí, irmãos, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo número 3, verso 12 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a ideia teológica de Paulo é que, uma vez regenerado, nós caminhamos nesse caminho, nessa estrada pavimentada da santidade, na presença de Deus.
E isso requer da nossa vida, do nosso comportamento, sermos irrepreensíveis. E isso indica também, irmãos, a necessidade do convertido adquirir novos hábitos pela prática da verdade em amor, tornando-se em casa, que é a área de sua vida mais proeminente, que não tem como esconder, ser uma vida dentro de casa parecida com a do Senhor que você serve. Ou seja, ter a sua vida parecida com a de Cristo. E eu não estou falando aqui de hábitos religiosos. Eu estou falando de irrepreensibilidade, de honestidade. É algo que nós precisamos, irmãos, diuturnamente, diariamente buscar. E como Paulo fala que as coisas que para trás ficaram, e eu não posso, irmãos, definitivamente pautar a minha vida para uma coisa que eu deixei para trás. Porque se eu pautar a minha vida de hoje em diante pelas coisas que ficaram para trás, até para o inferno eu vou. Mas eu creio no poder regenerativo do Espírito Santo. Eu creio no poder da conversão que o próprio Deus agiu no meu coração, trazendo para mim arrependimento e fé. E sempre quando eu ouço a palavra de Deus, há definitivamente uma nova oportunidade de mudança de vida, de hábito. O mundo tem um costume de dizer assim: pintou e bordou e agora quer ser santo. É isso mesmo. Aleluia. Eu dou glória a Deus por isso. Porque olha o efeito que já causou na vida do ímpio, né? A pessoa se converteu, pintou e bordou, agora quer ser crente. Eita glória. Machei agora. Porque esse é o efeito do Evangelho. Esse é o efeito da regeneração na vida de uma pessoa. Esse é o efeito do poder do Espírito Santo. Esse é o efeito do poder da palavra. Esse é o efeito do poder do sangue de Cristo. Esse é o poder de Deus, santificando a vida de cada um de nós, que encontrou a verdadeira salvação no Evangelho. Transformação, mudança de vida, nova criatura. É de fato uma metamorfose. Saímos do molde do mundo e passamos agora a estar no molde de Cristo. E quando nós estamos no molde de Cristo, nós não nos encaixamos mais nos moldes mundanos. Não cabe mais a gente ali. O nosso coração então se inclina sempre para as coisas de Deus. Essa é a vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, saiba que a graça de Deus, ela é educadora. Nela somos instruídos a abandonar todo resquício de estilo ímpio de viver. O pastor Tito havia recebido essa recomendação do apóstolo Paulo na carta dele. Tito, capítulo 2, verso 11 e 15. Se havia amarras que nos impediam de seguir ao encontro de Deus, e por isso estávamos chafundados na lama do pecado, lambuzados pelos tentáculos viscosos da impiedade, agora estamos libertos, limpos e livres para fazer a vontade daquele que nos chamou, pois Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado, agindo através das Escrituras, corrigindo e educando-nos na justiça, para o nosso aperfeiçoamento. E quando Paulo escreve ao pastor Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. É a nova tradução do texto. É uma tradução nova das Escrituras, que traz um português mais entendido, não é? Não existe essa frase, mas eu quis dizer aqui. Então, Deus usa a sua palavra
para nos preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. É a ideia de Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, com as Escrituras nós somos educados na graça. Timóteo, com as Escrituras ele nos ensina o verdadeiro proceder. Timóteo, com as Escrituras nós temos então a ordem da nossa vida, e ele nos corrige se erramos e nos ensina a fazer o que é correto. Por isso há uma capacitação do próprio Deus para toda boa obra de cada um de nós. Por isso que é possível ser honesto e irrepreensível, porque nós temos os recursos poderosos nas nossas mãos. Por isso que não há desculpa para o erro, para o pecado, para a safadeza. Quando nós nos desculpamos dos nossos erros, quando nós colocamos as justificativas humanas dos nossos erros, a gente ofende a Deus, a gente ofende a palavra, a gente é como se pisasse na palavra e não quisesse mais saber dela, porque ela não nos ensina assim, ela não nos corrige assim. Portanto, irmãos, a santificação é um processo contínuo pelo qual Deus, por sua misericórdia, muda os hábitos e o comportamento do crente, levando-o então a praticar obras piedosas. E na parte B do versículo, diz assim: mas não puderam achá-la, nem culpa alguma. Daniel era irrepreensível. O que é que a gente faz com esse homem? Esse homem não dá um passo em falso. Já pensou? As pessoas dizem isso de você? O que essa mulher tem? Não dá um passo em falso. O que esse homem tem? Não dá um passo em falso. Consequentemente, irmãos, eu entendo que a terceira coisa importante para o nosso testemunho e responsabilidade como cristão, além de ter uma vida honesta e irrepreensível, é ter uma vida piedosa. Sempre quando nos deparamos com o texto de Daniel, olhamos de forma fixa para Daniel, mas esquecemos que as virtudes apresentadas na vida de Daniel têm uma fonte. Essa fonte não é um código de ética da época, não é a postura da sociedade babilônica, e muito menos banco das catedras, mas a fonte de Daniel era o próprio Deus, de onde jorra uma água pura e inesgotável. A piedade de Daniel, com profunda imersão na oração, ao ponto de ter uma disciplina apresentada no texto, que ao menos 3 vezes ao dia ele se direcionava em oração a Deus. Hoje, de forma mais clara, nós podemos perceber isso quando olhamos para Jesus e o seu ensino. Ele disse que era a videira e nós os ramos, ao ponto que, estando ligado nele, daremos bons frutos. João 15:4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Você percebe que o texto é claro? Que não tem como um ímpio produzir virtudes cristãs, porque ele não está ligado. Você percebe que a gente precisa se ligar a Cristo? Você percebe que você precisa confessar Jesus com a sua boca e com o seu coração crer? E quando isso acontece, você é ligado a essa videira, você é enxertado nessa videira, e a uva que você vai produzir não é uma uva mais selvagem, uma uva brava, mas é uma uva doce, que provém das virtudes, da seiva de Cristo Jesus. Aleluia. Você precisa se comprometer com isso essa noite.
Você precisa parar de dar desculpas justificativas que não existem, só na sua cabeça. Você precisa fazer um compromisso urgentemente. E é entre você e Deus. Veja, meus queridos, a fonte da virtude, da piedade, da honestidade, de ser irrepreensível, não está em você, está no próprio Deus. E quando está no próprio Deus, eu preciso me ligar a essa fonte. E quando eu estiver ligado a essa fonte, de forma regenerada, pela fé, o homem unido com Cristo, essa união indissolúvel, faz com que a gente viva uma vida conforme a vida de Cristo. Por isso essa possibilidade. Eu não estou pregando aqui algo que não é possível. Eu estou dizendo algo que é possível. Porque é Ele que faz a obra. Porque foi Ele que começou a boa obra. Aleluia. E é Ele que vai terminar a boa obra em cada um de nós. A parte final do versículo diz: nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Me deixa falar uma palavra aqui: legado. Você já viu isso? Legado. Nós já ouvimos muito essa palavra, não é? E até nós falamos. Eu vivi uma experiência com um irmão meu mais velho, e mais velho do que eu, tá certo? Ele não é um dos irmãos mais velhos, mas é mais velho do que eu. Ele é pastor também. Alguns de vocês aqui conhecem. Inclusive a irmã Alexandra é prima da esposa dele, falecida. E no processo de doença dela, nós acompanhamos como família e sentimos muito. Ela tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Os filhos já estavam adultos e casados. E ela, no final da sua vida, com o avançado estágio do câncer, chamou seus filhos e disse uma coisa que me chamou a atenção nessa perspectiva de legado. Ela disse: seja esposa como eu fui para o seu pai, e seja marido como seu pai foi para mim. Legado. Isso reverbera na minha mente desde o dia que eu ouvi isso. E espero em Deus, não que a minha família diga a mesma coisa, mas que a minha família possa ter esse tipo de coisa. Que a minha filha pudesse sonhar com um marido igual ao seu pai. Que meu filho sonhasse com uma esposa igual à minha esposa. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso aqui na frente deles e na frente dos pais dela, porque ela é assim em casa. Um exemplo, um legado. Existem tradições humanas inventadas para neutralizar a palavra de Deus. Elas são ímpias e destrutivas, mas uma herança piedosa é algo muito belo. Ambos enfatizam a continuidade de crenças e práticas de geração para geração, mas enquanto as tradições humanas representam uma continuidade da rebelião contra o Evangelho, uma herança cravada na piedade representa fidelidade e uma dependência consciente da graça de Deus. O nosso padrão de santidade não é um simples melhoramento diante dos padrões humanos, mas sim sermos conforme Cristo. Fomos eleitos para Cristo.
a fim de sermos conforme a imagem dele. Portanto, devemos ser seus imitadores, seguindo as suas pegadas. Não precisamos ser exilados para demonstrar nossa espiritualidade transformada aos modos de Deus. Se partimos do ponto de vista bíblico, nós aqui nessa terra somos peregrinos, pois a nossa pátria está no céu. Mas enquanto estivermos aqui, você precisa deixar o cinismo, a hipocrisia, o fingimento. Diante de Deus e da sua palavra, isso não funciona. E até mesmo diante de nós, isso pode funcionar por um tempo, mas a máscara vai cair um dia. Ninguém consegue viver como um ator o resto da vida. Um dia você vai demonstrar quem você é. Outra coisa, talvez você hoje tenha um emprego, e isso tem feito você um homem e uma mulher honrada, que traz o sustento da sua família. Mas se você tem um péssimo hábito de chegar, por exemplo, atrasado no trabalho, quando não, faltando 10 minutos, fica de olho no relógio para sair correndo logo. É avarento, não consegue ficar contente com a ascensão do colega e o lucro do patrão. Isso glorifica a Deus? Isso faz com que você deixe um legado para as outras pessoas? Que testemunho é esse? Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 1, verso 22, ele diz algo bem significativo. Não se limite, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Meus irmãos, uma herança cristã é uma herança piedosa. E Daniel cumpriu com a sua responsabilidade. Viver uma vida piedosa em Cristo é uma jornada de busca constante pela santidade e pelo amor ao próximo. Ao entregar nossas vidas a Ele, encontramos significado e propósito. Cultivamos a humildade para reconhecer nossas falhas e agradecer por suas misericórdias. Buscamos a comunhão com os outros crentes, compartilhando, encorajando e crescendo juntos na fé. Priorizamos a palavra de Deus como nossa bússola e buscamos sermos obedientes à sua vontade. Na vida piedosa, encontramos força na oração e na adoração, confiando em Deus em todas as circunstâncias. Nossa compaixão e compreensão aumenta ao imitar o exemplo de Cristo. E nossa esperança se renova diante dos desafios. Em suma, meus irmãos, uma vida piedosa em Cristo nos leva a experimentar a plenitude de sua graça e a viver em harmonia com o seu amor eterno. O cristão e a responsabilidade do testemunho. Honesto, irrepreensível e piedoso. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado. Lembro mais uma vez aos pais que desejarem matricular os seus filhos para participar do Departamento dos Soldados de Cristo da Igreja do Calvário. Você pode levar o seu filho neste sábado a partir das 14 horas. Para aqueles que não sabem, que moram na adjacência do bairro de José Pinheiro, Catolé, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então você leva o seu filho, certidão de nascimento, e você pode matricular o seu filho, e você estará colocando o seu filho em boas mãos. Nós estaremos ali como capelão, ensinando, instruindo os nossos filhos através da palavra de Deus,
e também eles aprenderão ordem unida. Portanto, vale a pena você investir no futuro do seu filho. Muitos dos soldados de Cristo, que eram crianças, hoje já são adultos, são militares, seguiram a carreira militar, outros profissionais, médicos. Nós temos também pessoas na área da saúde trabalhando, na área da enfermagem, advogados, policiais civis e militares. Vale a pena você investir no futuro do seu filho. Agradecemos a todos o nosso carinho e também a nossa atenção para aqueles que estão prestigiando o nosso programa, e até a nossa próxima programação, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém.